Pai, meus amados, vou tentar trazer aqui uma palavra muito conhecida. Ela se encontra no livro de João 13, versículo 34 e 35, que vai dizer assim: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. O nosso título dessa pequena passagem, dessa pequena mensagem, ela é o seguinte: ninguém vai a Deus pelas suas obras. Só conseguiremos a vida eterna, não fisicamente, mas sim espiritual. É bom você entender isso, que se nós nos amarmos uns aos outros. É a chave do Evangelho para herdar a vida eterna, é amar uns aos outros. E isto aqui nunca foi um Novo Testamento. Isso aqui sempre foi a velha aliança. Tá? Você vai falar assim, mas irmão, o que é isso? Não, a verdade é essa. Mateus, Lucas, João, Marcos e vai embora. Esses livros são livros históricos. São coisas que já aconteceu na velha aliança, na velha prática do homem. Entendeu? E primeiro que Jesus nunca poderia trazer um novo mandamento, porque ele sendo judeu, né, e ele veio para cumprir a lei, ele tinha justamente que cumprir a lei de Moisés. Ele não podia mudar nada da lei de Moisés. Ele tinha que cumprir a lei, porque a lei foi estabelecida por Deus e Moisés. Não é isso? Então Jesus jamais poderia trazer um novo mandamento. Aí você vai falar assim para mim, mas irmão, o que é isso, irmão? Isso não existe. Você está maluco? Você é muito burro, você não é bacharel, você não é pastor, você não é bispo, você não tem capa. Como é que você traz uma mensagem dessa? Eu vou ler o que a Bíblia está escrito. Jesus nunca trouxe um Novo Testamento. Jesus nunca criou um novo mandamento. Jesus apenas praticava aquilo que estava na lei. Tá? Então, só para cair essa primeira tese, abre a sua Bíblia no livro de Levítico, tá? Capítulo 19, verso 18. Vamos ver o que está escrito? Moisés falando, não sou eu, tá? Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Ou seja, eu sou Deus. Isso aí era Deus falando com Moisés. Era uma lei que Deus estava determinando, certo? Então não é mentira minha, não é falácia minha. Eu sei muito bem o que eu estou falando. Tá? Jesus jamais ele poderia criar um novo mandamento. Jesus veio cumprir a lei. Entendeu? E por esse ato, tá, de cumprir a lei, que era 613
rudimentos da lei, por esse ato ele demonstrou o quanto ele nos amou. A Bíblia vai dizer que ele se fez maldito, ele se fez maldito porque todo aquele que era pregado no madeiro era maldito, por amor a mim, por amor a você. Entendeu? E outra coisa, nunca Jesus iria dizer que para você ser salvo, você teria que aceitar ele. Isso é mentira. Isso é mentira. E também vou te mostrar. E também vou te mostrar que é mentira. Isso quem inventou foi os nossos papas, né? Foi o nosso irmãozinho Almeida, né? Que fizeram a interpretação da Bíblia. Não é isso? Era todos esses homens, até hoje, eles são pagãos. Tá? A nossa salvação, ela não é pelo esforço, pela tua prática, não. Ali está falando de conhecer. De conhecer é uma coisa, né? Conhecer. Livro de João, capítulo 13. Olha que interessante, né, meus amados? Interessante, né? João, capítulo 13. João, capítulo 13. Olha que Jesus fala. Um novo mandamento eu vos dou. Mandamento. Que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. A vós que também vos ame uns aos outros. Nisto todos conhecerão que sois os meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Ali está se dando Jesus está falando para os discípulos que os outros povos, as outras tribos ou nações só iriam ver se realmente eles eram discípulos de Jesus se tivesse amor entre eles, se tivesse amor, verdade, sabe? Mais nada do que isso. Mais nada. Ali, Jesus não falou que eles seriam salvos. Ele não está falando de salvação. Está falando de conhecimento. De reconhecer. E aquele ali é um discípulo de Jesus. Por quê? Eles se amam. Eles se respeitam. Entendeu? Isso é a luz do Evangelho. Isso é a luz da verdade, meu querido. E não é eu que estou inventando. Está escrito na Bíblia. Aqui não se fala de salvação. Fala de identificação. Quem é aquele lá? E aquele lá é discípulo de Jesus Cristo. Aquele ali prega o Evangelho, aquele ali prega a palavra de verdade. Aquele ali é discípulo de Jesus. Entendeu? De ser discípulo de Jesus, né? Você está dentro de uma igreja com a Bíblia debaixo do braço, de terno e gravata, falar bonito, nada disso. Para você mostrar que você é discípulo de Jesus, que você aprendeu com Jesus, você tem que amar o teu irmão como a ti mesmo. Tem que andar em linha com aquilo que Jesus pregou. Entendeu? O Evangelho não é dado por prática, por força. O Evangelho é dado por amor. A pregação é amor, é boas novas. Essa é a luz da verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Esse é o Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho de Jesus não é campanha, não é sal grosso, não é fita, não é mergulho sobre as águas, não é ser batizado. Isso não identifica ninguém. O que vai identificar eu e você como discípulo de Jesus, como cidadão do céu, é o amor, é o respeito, é o caráter um para com os outros, sem mentira, sem falsidade, sem ira, sem engano, sem malícia. Entendeu? Isso que vai nos identificar. Entendeu? E é bom você aprender isso, querido. É bom você mudar os seus caminhos e pensamento seu, hein?
Marcos 7. Marcos 7, de 1 a 13. Vamos ver o que o Papai do Céu está dizendo para mim e você nesta manhã. Quer dizer, nesta tarde, né? Desculpa. Ó, reunindo-se em volta dele fariseus e alguns escribas que tinham vindo de Jerusalém. E vendo que alguns de seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, os repreendiam. Porque os seus discípulos e todos os judeus conservado a tradição dos antigos não comem sem lavar as mãos, mas enquanto voltam do mercado, se não lavarem, não comem, e muitas outras coisas a que saberão para observar, como lavar os copos, e os jarros, e os vasos de metal e as camas. Depois perguntaram-lhe os fariseus e os escribas, por que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos antigos, mas comem com as mãos por lavar? Aí Jesus vai dizer assim, ó, e respondendo disse-lhes, bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Isso aqui foi Jesus metendo a marreta nos escribas e nos fariseus, os doutores, conhecedores da lei, os das tradições. Você vê? Eles deixaram as coisas de Deus, eles não pregavam mais o evangelho de Deus, a palavra de Deus, né? E passaram a viver em tradição. Como hoje, Santa Ceia, culto de libertação, campanha de Daniel, e bababá, e agora é feijão para curar o coronavírus por R$ 1.000, é chapéu, é lenço, é fita, meus irmãos, sabe? É só escarnecendo a palavra de Deus, meus amados, fazendo com que as pessoas, os incautos, tropecem, sabe? Adiando o amor, sabe? E a alegria, a felicidade do Evangelho que nos traz. Entendeu? É isso que tem acontecido, meus amados. O Evangelho, ele nunca foi a intenção de Deus de fazer que fosse como se fosse uma competição. E sim amor, amar uns aos outros. É isso que nos tem faltado, meus irmãos. É amar uns aos outros. Não tem um livro de Isaías, capítulo 58, o verso de 1 a 10, vai dizer que o povo jejuava, o povo se flagelava lá, né? Se flagelava, jogava cinza com um saco de pano, aquela coisa toda, e eles reclamavam que Deus não ouvia a oração deles, porque Deus nunca pediu aquele tipo de prática, de obra. Pelo contrário, vai dizer que Deus pedia que eles dessem, aqueles que estavam nu, desse o que vestir. Aqueles que estavam com fome, desse o que comer. Aqueles que estavam sem teto, desse um abrigo para que aquelas pessoas não ficassem no relento. Entendeu? Isso é uma demonstração de amor. Só que o amor, ele não é representado pelas minhas ações. Entendeu? O amor é algo que vem de Deus. Não é só amar o teu próximo. Entendeu? É amar quem precisa. São coisas diferentes, amado. Dentro da igreja,
que prega esse tipo de coisas, você nunca vai entender o verdadeiro significado do Evangelho de Deus. Nunca. Jesus nunca trouxe um novo mandamento. O que Jesus estava falando ali é que ele estava trazendo o que tinha se perdido, o novo entendimento. Eles perderam o conceito da palavra de Deus. Eles desviaram os caminhos, estavam levando as pessoas àquela prática e por isso muitos estavam desviados. Então, no livro de Gálatas, vamos ler o livro de Gálatas para ver o que está escrito? É muito bom você ler a palavra, sabe? É muito bom mesmo. Quando você lê a palavra, você entende as coisas de Deus. Quando você cai para dentro, entendeu? Mesmo que você se perca, o Espírito Santo ele te orienta. Gálatas, capítulo 5. Vamos ver o que está escrito no verso 14. Olha que maravilha. Olha que coisa linda. Gálatas 5, versículo 14. Diz assim: Eu, porém, irmão, se prego ainda a circuncisão, não, aqui está errado, é 14. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra. Nesta amarás o teu próximo como a ti mesmo. Tá vendo? Paulo aqui, ele já pregava a velha aliança, o que está escrito lá em Levítico, capítulo 19, versículo 18. Paulo aqui, ele já pregava, amará o teu próximo como a ti mesmo. Entendeu? Isso aqui não tem nada a ver com salvação, mas sim com uma identificação. Salvação foi aquilo que Jesus fez por nós. O que que para nós seria incapaz de fazer, Jesus fez pela gente, amado. Entendeu? Jesus já nos salvou. Jesus cumpriu a lei. Ele morreu no madeiro por mim e por você. Ele se fez maldito por nós. Isso é salvação. Eu não tenho que fazer mais nada para ser salvo. Porque ele me salvou. Eu não tenho que pagar mais nada. Ele pagou no meu lugar. Agora, para mim ser considerado, identificado como discípulo de Jesus Cristo, eu tenho que amar o meu próximo. E é aí que dói no coração de muita gente. Sabe? Porque muita gente tem um amor fingido. E Deus sabe. Deus conhece o meu e o teu coração, meus amados. Deus sabe que você que está ouvindo aí, Deus sabe que você me ama. Assim também como eu te amo, como eu te respeito. Entendeu? Mas obter a salvação é outra coisa. Isso aqui era para aquele tempo. Mas nunca foi por obras. Para ter salvação, nunca foi você fazer nada pelas tuas mãos, pelo seu braço. Entendeu? É diferente. Tá? A salvação ela já existe.